Salve rapaziada, quem vos fala é o Big Richard, one more time. A gente sabe que o movimento hoje chamado de MGTOW é um fenômeno muito recente que está rapidamente se alastrando com a ajuda da internet e cada vez mais abrindo os olhos dos homens para pensamentos de retidão, amor próprio e independência por vários prismas, especialmente o emocional. Se você fizer uma simples busca no Google, YouTube ou qualquer rede social por expressões, nomes e títulos que são de alguma maneira ligados ao movimento, como Red Pill, Rolo Tomassi, Man on Strike, solitude, estoicismo ou qualquer termo dentro desta linha de raciocínio, vamos encontrar milhares de textos, vídeos e pessoas falando em diversos idiomas e partes do mundo sobre o assunto. Como acontece com todos os temas abordados na internet, principalmente os quais encontramos muitas pessoas com suas diferentes opiniões se pronunciando sobre aquilo, vemos, é claro, participações relevantes e outras nem tanto, conteúdo que traz a realidade e outros mentirosos. Por incontáveis vezes, eu li absurdos de pessoas completamente ignorantes sobre o assunto MGTOW, algumas falando o seguinte, abre aspas, é um bando de macho tóxico que não come ninguém, fecha aspas. O outro é o seguinte, abre aspas, homens que odeiam as mulheres, fecha aspas. E a outra, e não menos idiota, é, abre aspas, não se fazem mais homens como antigamente, fecha aspas. Em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro que as opiniões fúteis dessas pessoas não são pertinentes em absolutamente uma gota para mim. São seres desprezíveis que regurgitam sua boçalidade, sem conhecer uma vírgula sequer do assunto. Pois bem, eu mesmo, até alguns meses atrás, acreditava que as mulheres do passado, na época de nossos avós e bisavós, eram mulheres decentes, exemplares, e pensava isso simplesmente porque conheço pessoalmente idosos que viveram numa outra época, época de valores e princípios, onde o casamento era realmente levado a sério, pessoas que sabiam o significado de bodas de ouro. Hoje, eu não preciso nem dizer o quão superficial e descartável se tornou um relacionamento. No entanto, lendo um livro de Arthur Schopenhauer denominado A Arte de Conhecer a Si Mesmo, um dos maiores nomes da filosofia alemã que viveu entre os séculos XVIII e XIX, disse em um de seus textos, abre aspas, a maioria dos homens deixa-se seduzir por um belo rosto, visto que a natureza os induz a possuir mulheres na medida em que mostra todo o esplendor delas, ou deixa-se agir um efeito teatral. Todavia, escondem muitos males que elas trazem consigo, gastos sem fim, cuidados com a prole, indocilidade, teimosia, envelhecimento e perda da beleza em poucos anos, mentiras, cornos nos maridos, caprichos, ataques histéricos, amantes e outras coisas mais do inferno e do diabo. Fecha aspas. Ora, se o próprio Arthur Schopenhauer já enxergava isso há 200 anos, quem sou eu para contrariar? Ainda podemos facilmente adicionar vários outros males à lista do filósofo, o que torna claro até para um cego que o matrimônio é definitivamente desfavorável ao homem. Alienação parental, pensão socioafetiva, partilha de bens, falsa acusação, hipergamia, sistema judiciário misândrico e até agressão contra os homens, que é tratado como piada pela sociedade. Portanto, permanecer solteiro não é uma questão de odiar as mulheres, mas se trata de amor próprio e principalmente autopreservação. Se eu sei que um relacionamento vai, inevitavelmente, me trazer problemas mais cedo ou mais tarde, por que eu iria espontaneamente me engajar em um? Mas me parece um pensamento e uma atitude suicida. Outro grande nome do passado que nos deu uma vasta luz sobre isso foi o filósofo inglês Francis Bacon, considerado o pai da ciência moderna. Ele viveu 2 séculos ainda antes de Schopenhauer, nascido apenas 60 anos após o descobrimento das Américas. Ele escreveu em seu livro The Essays or Counsels, Civil and Morals, abre aspas, quem tem esposa e filhos tornou-se refém do destino, pois eles são impedimento para grandes tarefas, sejam virtuosas ou infaustas. De certo,
As melhores obras e as de maior valor para o público foram produzidas por homens solteiros e sem filhos. E se ainda não for o bastante, posso citar também Baltasar Gracián, que foi um famoso escritor espanhol do século XVII. Ele simplesmente chamava de camelo um homem cujo aos 40 anos possuísse esposa e filhos, pois de fato o fim comum da assim chamada carreira dos homens jovens é apenas se tornar burro de carga da mulher. Eu não quero e nem vou me tornar um camelo, vou seguir minha vida para mim e por mim mesmo. E acredito que se você está assistindo a esse vídeo, também pensa da mesma maneira. Então, como pudemos ver, o pensamento de solitude, liberdade emocional, ser dono de si mesmo, não é tão atual quanto pensamos ser. A grande diferença é que hoje em dia nós temos um nome: Men Going Their Own Way. E graças ao advento da internet, pudemos encontrar outros, raros, que também preferiram seguir esse caminho. Portanto, separo minha vida em 4 grandes esferas, tais quais necessitam equilibradamente do meu tempo, esforço e atenção. São imprescindíveis para qualquer ser humano, e como pilares de uma vida saudável, a falta de qualquer uma delas pode ter impacto desastroso. São as 4 saúdes: mental, espiritual, física e financeira. Certamente, se eu precisasse despender do meu tempo para mulher ou filhos, meu equilíbrio nessas áreas não seria o mesmo, visto que, na presença deles, a paz de vida não dependeria somente de mim, pois seres humanos são essencialmente imprevisíveis, cruéis e estão constantemente insatisfeitos. Para um homem, empreender os rendimentos do seu próprio trabalho a si mesmo me parece uma vantagem, privilégio esse praticamente impossível para o indivíduo comum que possua mulher ou filhos. Busco uma vida tranquila, onde eu possa evoluir a minha saúde mental, sempre refletindo, aprendendo, lendo, estudando, consumindo conteúdos relevantes e conhecendo cada vez mais a infinita sabedoria útil e aprazível que o mundo pode me oferecer. Busco uma vida tranquila, onde eu possa desfrutar de saúde espiritual, sempre meditando, observando a harmonia da natureza, examinando a mim mesmo, exaltando e me aproximando do Deus que acredito, sentindo-me cada vez mais completo da energia positiva que me acalma. Busco uma vida tranquila, na qual possa cuidar do meu corpo como ele merece, sempre me alimentando com lucidez, praticando esportes e exercícios, deixando de lado todo e qualquer uso de substâncias nocivas que venham a causar doenças e vícios. Busco uma vida tranquila, trabalhando o suficiente para ganhar de maneira justa, com rendimentos que eu possa me sustentar e nada deixar faltar, viver em conforto e cuidar de mim mesmo conforme o meu corpo, mente e espírito merecem. MGTOW é a constante busca de um homem por uma vida tranquila, equilibrada, regada de autodesenvolvimento e controle emocional. Somos aqueles que, num ato de lucidez, enxergam que, para isso, automaticamente tivemos que renunciar ao matrimônio, pois, como 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, você deve, inevitavelmente, em algum ponto da sua vida, escolher entre ser dono de si mesmo ou ser um burro de carga. Meu nome é Big Richard e até a próxima.